O vento cortava o silêncio das montanhas enquanto Larissa observava o horizonte, com os olhos marejados de dúvidas. Aos 28 anos, deixará para trás uma carreira estável na cidade grande para cumprir um último pedido de sua avó, encontrar uma antiga linhagem de cavalos crioulos, perdidos entre os vales do sul, onde o tempo parecia ter parado. Fernando, seu primo distante, surgira como uma surpresa no funeral da avó. Reservado, com olhos de quem já carregava muitas guerras, ele aceitara ajudá-la na missão. Trazia consigo não apenas conhecimento sobre cavalos, mas uma cicatriz profunda, no rosto e na alma, de um acidente que quase o fez abandonar a cela para sempre. Eles partiram com 2 cavalos, Solano, um tordilho inquieto que parecia pressentir os perigos da jornada, e Estrela, uma égua marrom de passos firmes e olhos que sempre pareciam atentos às intenções humanas. A missão era clara, mas o caminho, não. Nas primeiras semanas, enfrentaram trilhas íngremes, chuvas torrenciais e a incerteza constante de estarem indo na direção certa. Larissa se surpreendia com a conexão de Fernando com os cavalos. Ele os compreendia além da lógica, como se ouvisse pensamentos que não eram ditos. Era ali, no silêncio das noites sob as estrelas, que as camadas dele começavam a cair, revelando um passado de culpa, a perda de um irmão durante uma competição de montaria, e a promessa de nunca mais cavalgar em espírito. Larissa, por sua vez, revelava outra dor, a rejeição do pai, que via os cavalos como um empecilho para a vida moderna. Essa jornada era sua forma de honrar a avó, e curar uma ferida que não se fechava desde a infância. O momento decisivo veio ao encontrarem um velho vaqueiro chamado Seu Benício, que reconheceu o nome da linhagem perdida. Esses cavalos existem, sim. Mas só chegam até eles quem tiver coragem de atravessar a trilha da neblina, e o coração no lugar certo. A trilha era traiçoeira, coberta de pedras soltas e penhascos. No ponto mais crítico, Solano se assustou com um trovão e disparou. Fernando foi atrás, sem pensar. Ao encontrá-lo, teve de fazer uma escolha, salvar o cavalo ou a si mesmo. Ele escolheu o cavalo. Ambos despencaram em uma ribanceira, mas sobreviveram, com ferimentos leves. Aquele ato de coragem desfez o trauma antigo. Quando Larissa os encontrou, chorou, de medo, de alívio, e porque, naquele momento, algo nela também se libertava. Dias depois, chegaram ao Vale Escondido. Ali, encontraram os descendentes da linhagem, cavalos crioulos livres, fortes, guiados por um garanhão de pelagem dourada, como nas histórias da avó. Um homem velho os guardava, Dom Silvério, um antigo amigo da avó, que revelou a verdadeira razão da missão. Não era sobre cavalos. Era sobre conexão, perdão e legado. Ela sabia que vocês precisavam desta jornada mais do que os cavalos precisavam ser encontrados, disse ele. Ao voltarem, Larissa decidiu criar uma pequena escola de equitação natural, onde o foco era a conexão emocional com os cavalos, e com a própria essência. Fernando, agora em paz com seu passado, tornou-se seu parceiro na missão. Os laços entre eles, antes feitos de desconfiança e silêncio, agora eram costurados por algo mais forte, propósito, respeito e amor. A jornada que começou por causa de cavalos terminou transformando 2 corações humanos. O retorno ao mundo civilizado parecia mais estranho do que a travessia selvagem. Larissa e Fernando não eram mais os mesmos. Havia uma leveza nos olhos dela, e uma firmeza silenciosa no modo como ele caminhava ao lado de Estrela. A jornada os havia marcado, mas a missão, como Dom Silvério dissera, ainda não terminara. Quando chegaram à antiga fazenda da avó, encontraram tudo abandonado. A casa principal, em ruínas. Os currais, cobertos de mato. Os vizinhos não acreditavam que eles voltariam com cavalos lendários. A desconfiança era geral. Foi ali que nasceu o segundo desafio, transformar o legado esquecido em um refúgio vivo, onde cavalos e pessoas pudessem se curar. Larissa teve a ideia de fundar o Centro de Conexão e Escuta Equina, CEEC, uma escola para quem buscava mais do que montar, queria escutar os cavalos. Mas não havia dinheiro. Nem apoio. Fernando, pela primeira vez, ofereceu o que antes escondia, seu talento como domador sensitivo. Começou a treinar Solano com base apenas em presença e escuta, sem rédeas, sem comandos forçados.
Era como se dançassem. Pessoas começaram a aparecer, atraídas pela harmonia rara. Uma ex-professora, um jovem autista, uma senhora em depressão. Todos vinham e ficavam. Mas com o crescimento veio a prova mais difícil. Um empresário local, Rogério Antunes, que anos antes tentara comprar as terras da avó, apareceu com documentos antigos e alegou ter direito à propriedade. Disse que, se eles não saíssem em 30 dias, levaria o caso à justiça. Larissa sentiu o peso do mundo cair nos ombros. Pensou em desistir. Mas foi Fernando quem, dessa vez, a impediu. Você não cruzou trilhas de neblina e penhascos para entregar isso sem lutar. Enquanto buscavam provas de que a avó havia deixado tudo em testamento, os dias se tornaram curtos e as noites longas. Os cavalos, inquietos. Estrela, adoentada. E Larissa, exausta. Foi então que, mexendo em um baú antigo, ela encontrou uma carta da avó nunca lida. Minha querida Larissa. Se estás lendo isto, é porque encontrou algo maior do que o que procurava. Os cavalos te levarão até as pessoas que mais precisam de ti. E quando tudo parecer perdido, lembre-se. O valor da terra não está no papel, mas no que você planta nela com coragem. Com amor, vó Nilda. Com a ajuda de um advogado voluntário, descobriram uma cláusula no testamento da avó, escondida entre as terras registradas em nome do antigo marido. A terra era deles. Legalmente. Moralmente. Espiritualmente. Rogério perdeu o processo. Mas algo surpreendente aconteceu. Ele voltou meses depois, sozinho, cansado e com os olhos molhados. Confessou que sua filha, em depressão profunda, havia melhorado depois de uma visita ao CIEC com uma terapeuta equina. Pediu perdão. Ofereceu ajuda. E, pela primeira vez em anos, um antigo rival cavalgou ao lado de Fernando. 5 anos depois, o CIEC se tornou um ponto de cura, de reencontros, de escuta verdadeira entre humanos e cavalos. Larissa se tornará referência em terapia assistida com cavalos. Fernando treinava jovens em silêncio, apenas observando os movimentos sutis dos cavalos, e ensinando que nenhum livro descrevia a linguagem invisível da confiança. Entre eles dois, o que havia antes como ferida agora era um laço. Eles não precisavam dizer que se amavam. Estava no modo como um pegava a sela do outro. Como sorriam no nascer do sol. Como cuidavam juntos de Estrela, agora avó de 2 potrinhos que corriam livres pelos campos. E foi num desses amanheceres que Larissa olhou para Fernando e disse: Sabe o que mais me surpreende? O quê? A missão não era encontrar os cavalos, era nos encontrarmos em meio à travessia. Ele sorriu. E com um simples gesto de cabeça, apontou para o horizonte. 2 cavalos selvagens se aproximavam ao longe. A jornada nunca termina. O Centro de Conexão e Escuta Equina, CEEC, estava florescendo. Famílias chegavam de todas as partes do país em busca de algo que, muitas vezes, nem sabiam nomear: cura, reconexão, sentido. Crianças com traumas, idosos solitários, jovens em busca de propósito. E no centro disso tudo, Larissa, com sua doçura firme, e Fernando, com sua escuta silenciosa e olhar que compreendia antes mesmo das palavras. Juntos, guiavam não só os cavalos, mas almas cansadas.